Seja muito bem-vinda ao meu canal do YouTube e hoje nós vamos falar sobre as forcas invisíveis. São decretos que transformam vidas, comportamentos e padrões disfuncionais que afetam nossos casamentos, nossos negócios e as famílias. E hoje eu vou falar de 3 mulheres e cada uma criando suas próprias forcas invisíveis e seus decretos. A primeira é a Vasti. Ela traz o decreto da rebeldia e da desconexão. Se você não conhece essa mulher, ela está lá na Bíblia, no livro de Esther. Ela foi a primeira rainha a qual a Esther assumiu a posição dela. E quando a gente fala sobre o decreto da rebeldia e da desconexão, é justamente o que Vasti trouxe, forcas invisíveis. A rebeldia silenciosa, ela recusou-se a seguir as regras ou normas estabelecidas, muitas vezes expressa de maneira sutil e não confrontacional. Evita o cumprimento de compromissos ou responsabilidade, mas sem manifestar abertamente a insatisfação, resultando em uma resistência pacífica. Vasti foi chamada pelo rei para que ela se apresentasse no dia ao qual o rei estava dando uma festa. Mas Vasti, ela mandou avisar que ela não poderia, porque ela estava dando também um chá para as mulheres. Então, é uma rebeldia silenciosa que gerou o quê? Um confronto. Ela achou que ela estava certa, mas manifestou uma insatisfação. A segunda forca invisível ao qual nós vamos investir é a desconexão emocional. No momento que ela disse que ela não ia até o encontro do rei, houve um distanciamento emocional e a falta de envolvimento na relação dela, que era importante. Então, essa postura distante, indiferente em relacionamentos importantes. Então, quantas vezes, por algumas situações, a gente tem essa rebeldia silenciosa e com isso faz com que a gente tenha desconexão emocional. Vasti, ela teve o desinteresse passivo. Então, a falta de engajamento e participação naquele evento a qual ela foi chamada, que era de responsabilidade dela, muitas vezes no caso dela, foi demonstrado a indiferença. Então, ela não se envolveu. Quando você tem uma forca invisível do desinteresse, você não se envolve em certas conversas significativas ou decisões importantes, mostrando até desdém pela preocupação ou necessidade de outras pessoas. A quarta forca é o afastamento relacional. Existe a tendência de se isolar ou evitar a intimidade, mantendo-se distante tanto fisicamente quanto emocionalmente. Evita discussões profundas ou compartilhar sentimentos, criando barreiras entre si e o outro. Essa é uma forca invisível que está aí, pode ser que esteja aí no seu dia a dia. A quinta forca é a negação de autoridade e liderança. Resistência ou rejeição à autoridade ou lideranças estabelecidas. Muitas vezes se manifestando como um desafio às diretrizes. Ignorar ou desconsiderar feedbacks, orientações superiores, mostrando resistência a normas e orientações. A sexta forca é autossuficiência excessiva. A Vasti recusa em reconhecer a necessidade de ajuda ou apoio, com uma ênfase em ser independente e autossuficiente. Evita pedir assistência, mesmo quando necessário, e tenta resolver todos os seus problemas sozinhas. Ou seja, existem mulheres que estão levantando forcas invisíveis da autossuficiência excessiva e elas não pedem ajuda. A sétima forca que nós olhamos na vida de Vasti é a procrastinação e a falta de comprometimento. Adiamento de decisões e tarefas importantes, levando a uma falta de comprometimento. Às vezes evita, desafios desnecessários para o sucesso. Então, quer prosperar, mas acaba não enfrentando os desafios que precisa. Oitava forca invisível.
um sentimento de inferioridade. Vasti achou que ela era a rainha e nada poderia mudar na situação dela, porque ela era rainha, ela é casada com o rei, o palácio todo aos seus pés. E esse sentimento de superioridade, a crença de que suas próprias opiniões e desejos são mais importantes do que as necessidades ou expectativa dos outros, mostra desdém pelas opiniões alheias e desconsidera sugestões ou preocupações em outras pessoas. Eu vejo algumas pessoas agindo dessa forma, porque no momento que você tem uma autossuficiência, você passa a ter um sentimento de superioridade, a qual você não precisa de ninguém, você não precisa de ajuda, você não precisa absolutamente fazer, não precisa de ninguém. E isso faz com que gere em você forcas invisíveis e você deixe de atrair a riqueza que Deus sonhou para você. Essas são as forcas invisíveis na vida de Vasti. Agora nós vamos para a segunda mulher, que é a Zeres, que é o decreto do orgulho e da vingança. Para você, para que você não saiba, essa mulher é a esposa de Ramá. Ramá, na Bíblia, ele exercia uma posição na corte. E ele viu que ele estava acontecendo que Mardoqueu estava se evidenciando, estava crescendo, estava tendo uma posição. E este homem, ele queria poder. E ele chega em casa, junto com a sua esposa, com seus amigos, e fala sobre o que está acontecendo. E a esposa dele sugere e diz assim: marido, quem sabe você cria uma forca e deixa aqui em casa e você manda matar Mardoqueu nessa forca. Nesse tempo, nessa fala, nesse direcionamento, Zeres nem sabia que ela estava decretando sobre a vida dela o decreto de orgulho e vingança. E aí eu vou te explicar o que gerou nela. Quais são as forcas invisíveis? O orgulho e superioridade, esse sentimento de superioridade, necessidade de se reafirmar como a melhor, a mais importante do que os outros. Foi o que fez ela criar uma forca invisível. O segundo é a vingança e a retaliação. Ela sugeriu que o marido se vingasse daquele homem, a qual o desejo da vingança, ele foi muito maior do que simplesmente outros sentimentos. Então, eles planejaram uma execução para prejudicar alguém. Quantas forcas nós mulheres levantamos por não validar outras mulheres, não aplaudir outras mulheres, ficar em disputa. E são forcas invisíveis que você vai levantando no seu ministério, na sua casa, na sua empresa, na sua família. A terceira forca foi a manipulação e o controle. É o uso de estratégias manipulativas para controlar e influenciar. Zeres, ela manipulou de forma inconsciente ou consciente para que o marido criasse uma forca para matar uma outra pessoa. Então, ou seja, e a quarta forca invisível é o desprezo nas relações. Por quê? Porque aquele homem viu que o rei estava olhando para Mordecai. Então ele se sentiu desprezado e ele decidiu sacrificar um relacionamento e harmonia pessoal em favor dos seus próprios desejos e objetivos, priorizando os desejos e interesses pessoais sobre a manutenção de relacionamentos saudáveis, como cortar o laço com pessoas que não se encaixavam nas suas metas. Uma forca invisível. Quantas pessoas você está cortando da sua vida porque não se encaixa nas suas metas? Quinta forca, busca excessiva por relacionamento. Aquele homem buscava excessivamente o reconhecimento. Há uma necessidade de ser reconhecida, valorizada, buscando a aprovação dos outros, só para reforçar o seu ego, buscando incessantemente elogios e validações. E quando ele se sentiu ameaçado por não receber o reconhecimento que merece, ele gerou a forca. Ele aceitou uma forca sendo erguida dentro da casa dele. O sexto,
desconsideração pelo sentimento dos outros. Ignorar ou valorizar os sentimentos e necessidades das pessoas ao seu redor para satisfazer seus próprios desejos. Mostra a falta de empatia, de compreensão em relação às dificuldades dos outros, focando apenas em seus próprios problemas ou conquista. Esquece o que os outros sentem, esquece o que os outros pensam, está sempre pensando somente em você e no seu bem-estar. A sétima forca invisível na vida dessa mulher foi a ambição desmedida. Perseguir objetivos pessoais com intensidade pode prejudicar os outros ou violar princípios éticos. Então, engajar-se em práticas empresariais ou pessoal, que embora seja bem-sucedida, causam danos aos relacionamentos ou integridade pessoal. Essa mulher, essa casa, por quê? Porque você é a média das 6 pessoas da qual você convive. Então, a questão do marido, de querer essa ambição desmedida, fez com que a esposa criasse uma forca. E essa forca foi a que matou o seu próprio marido. Então, ou seja, essa mulher levou o seu marido à morte. E quantas de nós, por criarmos forcas invisíveis, estamos matando nossos filhos, nosso marido, nossa empresa, por não olhar para as forcas invisíveis que estamos construindo? Só que a oitava forca é a falta de arrependimento. Essa mulher, ela não se arrependeu pelas ações. Ela poderia ter pedido, se arrependido, quando ela entendeu que estava prejudicando outras pessoas. Mas ela, mesmo confrontada com as consequências, ela persistiu com o comportamento, sem demonstrar arrependimentos. Quantos comportamentos você está tendo no seu dia a dia e você não entende que precisa de arrependimento? E é uma forca invisível que você se levantou, criou na sua casa. Vamos falar agora sobre Esther. De repente você diz, Leide, mas Esther não tinha decretos. E aqui eu vou te dizer que sim, Esther teve decreto do medo, da insegurança. Quando ela ficou sabendo que o seu povo ia ser morto. E quando o seu primo chegou para ela e disse assim, Esther, olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo com o nosso povo. E 4 forcas invisíveis apareceram na vida de Esther. A primeira foi o medo do fracasso. Ela ficou com medo de fracassar. Ela ficou com medo de não fazer o que precisava ser feito. Ela ficou com medo de desistir e seguir em frente com seus planos. Esther olhou e disse assim, e se não der certo? E se eu for até o rei? Ele pode me mandar matar. Eu posso morrer. E a segunda forca é a dúvida das habilidades dela. Ela questionou a sua capacidade de realizar aquela tarefa, de liderar aquele projeto. E ela, por um tempo, ela disse, mas se eu me apresento perante ao rei sem ele saber, ele vai me matar. Ela tinha dúvida, gerou uma dúvida na habilidade dela. Mas também, ao mesmo tempo, olha aqui, ó, a busca pela aprovação. O rei precisa me aprovar. Eu preciso da aprovação do rei para que chegue até ele. Então, a necessidade de validação externa pode criar um ciclo de insegurança, onde decisões são aliadas até que você sinta aprovada ou apoiada por outra pessoa. E a quarta forca invisível na vida de Esther foi uma análise excessiva. O medo pode te levar à paralisia por análise. Sentir-se sobrecarregada pela necessidade de considerar todas as possibilidades, impedindo de agir. E Esther, ela disse pro primo dela, olha quem eu sou uma judia, meus pais morreram, eu fui abandonada, olha o que aconteceu na minha vida. E ali a Esther começou a trazer os decretos emocionais que ela carregava na infância dela. E ela começou a olhar para ela e dizendo, eu fui abandonada. Tu não sabe, mas eu tive medo. Eu tive frustrações.
Olha o que aconteceu, traições, brigas. Eu não sei quais são os decretos emocionais a quais você vem carregando. Só que esses decretos emocionais que você carrega da tua infância tá fazendo com que se levante forcas invisíveis na sua fase adulta. Hoje é o momento de você identificar quais são os decretos emocionais que você vem carregando. Esther, ela parou, ela analisou. E o primo dela disse o seguinte: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará o socorro e a libertação para os judeus. Mas tu e a tua casa de teus pais, e tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se é para um tempo como este chegaste a este reino. O primo dela disse: ok, Esther, você pode se calar. Você pode ficar com seus medos. Você pode ficar com os decretos emocionais que você carregou pela vida inteira. Mas quem sabe, Esther, não foi para este tempo que você chegou a este reino. Será que não foi para este momento, para essa situação, que Deus te chamou? O nosso Deus te chamou para que você fizesse a diferença. E nesse momento, Esther compreendeu que além de ser filha, ela era herdeira daquele reino. E ela disse: eu me preparei uma vida inteira para este momento. E se Deus me botou aqui, eu vou, mesmo que eu morra. Prepare o povo para que jejue junto comigo. E após 3 dias de jejum, eu me apresentarei perante ao rei, como a herdeira deste reino. Existem situações que não aconteceram na sua vida porque você não tomou a decisão de quem você é, da herdeira que você é no reino. E Esther decidiu. Porém, algo aconteceu. Esther sabia e o rei disse: Esther, o decreto que foi criado para matar os judeus não tem como revogar. Eu não posso revogar algo que eu já escrevi, algo que eu botei o meu anel. Mas, reconhecendo que o decreto que vinculava ao passado não poderia ser revogado, porém, a partir daquele momento, novos decretos poderiam ser estabelecidos, permitindo que ela moldasse o seu destino e impactasse sua geração. O rei disse: não tem como, mas eu posso criar novos decretos. Crie um decreto agora aqui que o povo judeu pode se defender de todo o ataque. É isso que você precisa. Você precisa criar novos decretos na sua vida. Não importa o que você passou, mas desde que você entenda que você é filha, que você é herdeira, você começa a construir a riqueza que Deus sonhou para você. Novos decretos, novas situações, novas posições e novos começos. E que hoje você tome posse de novos decretos na sua vida. Pegue aqui alguns decretos que eu coloquei e você toma posse. Eu sou suficiente. Reconheço o meu valor e habilidade, sabendo que sou capaz de enfrentar desafios. Eu tomo decisões com coragem e a partir de hoje escolho agir com confiança, mesmo diante do medo, da incerteza. Eu mereço prosperar. Aceito que o sucesso e a abundância são o meu direito. E eu estou aberta a reconhecer todas as bênçãos que a vida oferece. Eu sou uma líder influente, reconheço minha capacidade de impactar a vida das pessoas ao meu redor e liderar com integridade. Eu construo relacionamentos saudáveis, comprometo-me a cultivar conexões baseadas em respeito, amor e apoio mútuo. Eu decido olhar para o futuro,
Eu escolho. Eu estou pronta para novos começos. Eu sou uma agente de mudança. Eu utilizo a minha voz, a minha influência para promover transformações positivas em minha comunidade. Eu acolho a vulnerabilidade, aceito a vulnerabilidade. Ela é parte do meu crescimento e fortalece minha resiliência ao enfrentar desafios. Eu invisto em meu desenvolvimento pessoal. Estou comprometida em aprender, crescer continuamente, buscando reconhecimento e experiência que me elevem. Eu celebro minhas conquistas. Reconheço e valorizo cada passo que dou em direção aos meus objetivos, celebrando minhas vitórias, grandes e pequenas. Anote o novo decreto que você tome posse hoje. Escreva nos comentários qual é o decreto que você vai fazer para que anule decretos antigos da sua vida. No momento que você tomar posse dos novos decretos, você vai ver algo sobrenatural acontecer a partir de hoje na sua vida, na sua casa, nas suas finanças. E ao reconhecer a sua identidade como herdeira do reino, Esther se apropria do propósito para a qual ela foi chamada, transformando desafios em oportunidades de impacto e transformação. Se hoje você reconhecer a sua identidade como herdeira, assim como Esther reconheceu, você vai ver o seu propósito se aproximar de você, o propósito a qual você foi chamada, e a partir daí transformando todos os desafios em oportunidade e de impacto e transformação. É isso que eu celebro sobre a sua vida. É isso que eu declaro sobre a sua vida. Que é um novo tempo, é um novo momento. O passado não tem como mudar, mas que o presente, agora, pode mudar o seu futuro. Esther, ela nos ensina que sim, pode ser que forcas invisíveis apareçam no nosso dia a dia, mas com ousadia, coragem, determinação e sabendo quem ela era e para o tempo que ela foi chamada, ela revogou os decretos e tomou posse dos novos decretos. Amém? Que você tome posse dos seus novos decretos a partir de hoje. Aqui tem um post lá no meu Instagram, Lidiane Machado Oficial. Você pode colocar o seu celular aqui nesse QR Code e ele vai direto para o meu Instagram e vai ter este post aqui. Ao reconhecer sua identidade como herdeira do reino, Esther se apropria do propósito para qual foi chamada, transformando desafios em oportunidades de impacto e transformação. Eu quero que você comente lá, dizendo qual o novo decreto para a sua vida a partir de hoje, ok? Vou ficar esperando o teu comentário lá. E eu quero te fazer um convite para que você faça parte do Movimento Ser, movimento das comunidades empresárias do reino. Se essa palavra, se esse conhecimento tocou o teu coração e você quer se aprofundar um pouco mais em como construir a riqueza que Deus sonhou para você, entre na nossa comunidade, faça parte, é uma comunidade incrível, linda, onde você tem conteúdos gravados e também você tem momentos comigo. Uma vez por semana nós temos encontros ao vivo. Então, corra lá, faça sua inscrição. Ó, um beijo no teu coração e se essa palavra falou contigo, curta e compartilhe e deixe um comentário. Beijo, beijo, beijo. Deus te abençoe.